Na Igreja Adventista, as limitações aos cuidados de saúde ficam dependentes da decisão do paciente. Cerimónias como a Santa Ceia ou a unção com azeite podem ser pedidas pelo próprio. A alimentação requer alguns cuidados, já que determinadas carnes são proibidas, como é o caso do pato, do ganso e do porco. Isto, claro, se o paciente não for vegetariano, algo comum entre os adventistas. Na fé Bahá'í, em caso de doença, o período de jejum dos 19 dias que precedem o novo ano Bahá'í, a 21 de março, é facultativo. Em caso de morte, a cremação está proibida e o enterro deve acontecer a menos de 1 hora de distância do local da morte. Muitos budistas são estritamente vegetarianos e, se forem monges, não podem comer depois do meio-dia. Se o doente estiver perto da morte, deve ser colocado deitado sobre o seu lado direito e também não deve ser tocado durante 2 ou 3 dias após a morte. Se isto não for possível, deve ser tocado primeiro no topo da cabeça antes de ser movido. Tanto para os budistas como para os hindus, o momento do nascimento é muito importante e saber até em que segundo o bebê nasceu é essencial para fazer o seu horóscopo com exatidão. Na fé hindu, é habitual que um membro saudável e inteligente da família adoce a boca do recém-nascido para que este cresça com saúde. É considerado auspicioso que os avós, ao verem os seus netos pela primeira vez, lhe ofereçam ouro. A lua é também um fator importante e muitas vezes pode definir o momento de uma cirurgia ou o início de um tratamento. Os hindus veem na vaca um animal sagrado e, portanto, a carne bovina está posta de lado na alimentação. Na Igreja Católica, em caso de emergência, se um recém-nascido estiver em risco de vida, um dos médicos ou enfermeiros pode ser chamado pelos pais para batizar a criança. Se o doente o pedir, um padre deve ser chamado para pronunciar a comunhão ou administrar a cerimónia da Santa Unção. Se falecer, as suas mãos devem ser juntas. No que toca à alimentação, durante a Quaresma é recomendada a abstinência de carne. O Islão proíbe a carne de porco durante todo o ano e no mês do Ramadão exige um jejum total, ainda que os doentes e as grávidas possam ser dispensados. É prática comum cortar-se o cabelo e fazer-se um chamamento nos ouvidos dos recém-nascidos. No Islão, a transfusão de órgãos só é permitida se for essencial para a sobrevivência do doente. Em caso de morte, são os familiares próximos que se encarregam de vestir o falecido. As mulheres lavam o corpo das mulheres e os homens os dos homens, preparando-os para o enterro, já que a cremação não é permitida. Os rituais da religião judaica ficam muitas vezes dependentes do doente ou da vontade da família, como são o caso da autópsia ou do transplante de órgãos. As suas regras centrais definem que ao 8º dia de vida deve proceder-se à circuncisão. No que toca à dieta, a carne de porco e qualquer alimento não preparado segundo os preceitos kosher é completamente proibido, bem como a mistura de carne com produtos lácteos. Em ambiente hospitalar, as louças e os talheres devem ser descartáveis. Em alguns dias festivos, como é o caso da Páscoa judaica, é imposto um jejum que deve ser cumprido, salvo indicação médica. O judaísmo indica que, após a morte, os olhos e a boca devem ser fechados, os catéteres e pensos devem ser retirados, bem como as joias, e o corpo deve ser totalmente envolvido num lençol branco até ser entregue à família. Quanto aos mormons, as restrições são praticamente inexistentes do ponto de vista médico. Os recém-nascidos devem ser abençoados quando são apresentados à comunidade. Os crentes estão proibidos de consumir substâncias excitantes como o café ou o chá, mas até esta restrição pode ser suspensa quando existir uma recomendação médica. A pedido do doente, a unção de óleo deve ser dada por 2 sacerdotes da confissão. Os que nascem dentro da Igreja Ortodoxa recebem o seu nome ao 8º dia de vida e são apresentados à Igreja ao 40º dia, em conjunto com a sua mãe. Em caso de emergência, o batismo pode ser feito por um leigo cristão. Os períodos de jejuns e abstinência são uma prática muito presente na vida dos cristãos ortodoxos e devem ser tidos em atenção, ainda que não sejam obrigatórios em caso de doença. É frequente o crente ter uma cruz de metal ao pescoço que deve ser substituída por uma cruz de madeira em operações cirúrgicas. A cremação está proibida e o funeral tem lugar, em princípio, 3 dias após a morte. Na Igreja Protestante Evangélica, os tratamentos médicos são permitidos na sua generalidade. A Santa Ceia e a unção a óleo são práticas comuns, ainda que dependentes do pedido do paciente. Após a morte, os dedos do falecido podem ser cruzados, uma cruz vazia e uma Bíblia aberta devem ser colocados na mesa de cabeceira e aos familiares deve ser concedido algum tempo de recolhimento junto do falecido.
A única regra hospitalar das testemunhas de Jeová tem a ver com as transfusões de sangue, que são completamente proibidas. A nível de dieta, são abolidos os alimentos que contenham sangue, como a morcela ou as carnes não sangradas.